entrar na palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 1, os versos 43 a 51, diz o seguinte: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ilumina nesse momento e abre o nosso coração mais uma vez que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu comentei com os irmãos, né, essas leituras do devocionário, então existe uma orientação para todo domingo. E esse mês de janeiro nós estamos seguindo então as leituras do lecionário também para a meditação dos cultos. E esse é o evangelho de hoje para a nossa meditação. E vocês perceberam, não sei se o pessoal já notou, que existem umas mudanças de cores às vezes, né? Hoje está tudo verde e amarelo, branco, porque o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Não, não é isso. Hoje não, né? Já domingo passado foi a Epifania. Quem participou do culto de Araraquara, eu falei um pouquinho a respeito da Epifania no sermão de domingo passado. Mas quando você vê verde, né? O verde significa esperança, significa renovo, restauração. Nós entramos no que nós chamamos de tempo comum. Tempo da esperança, o tempo que a gente não está celebrando nada especial, né? Não tem Natal, não tem Páscoa, não tem nenhuma celebração assim significativa, mas é um tempo comum quando as coisas acontecem. Quando o ministério de Jesus acontece, quando as curas acontecem, e é quando isso acontece que vai testificando quem Jesus é. E esse texto, para nós aqui, ele é muito interessante, porque nesse tempo comum também é o tempo que nós usamos para capacitar a igreja. Através do ministério de Jesus, através das curas de Jesus, nós podemos entender melhor. Se você pegar o Evangelho de João, ele é totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, porque compartilham de uma mesma visão. O Evangelho de João não, ele é bem diferente. Ele é um dos mais tardios, foi escrito depois, e João tem uma intenção diferente também quando ele escreve o seu Evangelho. A sua intenção é uma intenção teológica. Ele quer explicar para a sua comunidade quem foi Jesus, os acontecimentos. Quando João escreveu o seu Evangelho já eram outros, a necessidade também era outra, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente vê em João o que a gente chama na teologia de uma cristologia alta. Ele é mais teológico, ele tem umas palavras mais difíceis, mas nem por isso a gente vai deixar de estudar e de tentar entender um pouquinho o que Deus quer dizer através do Evangelho de João. E João, ele é interessante, esse trecho que nós lemos é o comecinho aí do chamado livro dos sinais. João, ele trabalha com sinais, ele não usa a terminologia milagres, né? Ele apresenta 7 sinais de que Jesus é Deus. E esse texto para a nossa meditação é muito interessante, porque João, ele tem alguns aspectos doutrinários
que ele vem trabalhar e ele trabalha através de diálogos. Se você observar, João, ele usa muito o diálogo. É muito Jesus conversando com alguém. E esse texto aí, esse diálogo especial, ele traz para a gente algumas coisas, pensando em cristologia. Ele apresenta para nós títulos messiânicos de Jesus. Ele apresenta 3 títulos e há uma gradação nesses títulos. Se você der uma olhadinha, a gente não leu, mas no trecho anterior, no versículo 29 e 36, vai chamar Jesus de Cordeiro de Deus, que é quando ele se encontra com o Batista. E aí aqui no 34 e também no 49 vai chamar Jesus de Filho de Deus. E no 41 de Messias. Como eu comentei e falei no domingo passado, o Messias aqui, que também é Christos, que é importante a gente saber disso, porque todo mundo fala Jesus Cristo e acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Não é, é um título. Christos é do grego, que é Messias em hebraico, que é o ungido. Então Jesus Cristo seria Jesus o ungido. E aí é importante a gente lembrar disso. Então quando ele fala aqui que chama ele de Messias ou de Cristos, é um título para Jesus. É algo que ele é, né? E não um sobrenome simples de Jesus. Depois a gente vê no verso 45, fala que ele é filho de José. Depois o 49, que ele é rei de Israel. E por fim, o último versículo vai dizer que ele é filho do homem. E a escritura desse trecho, se a gente pensar que o último título é o mais importante, deixa filho do homem acima de todos. E aí, é interessante assim, a gente não vai falar desse título em si, numa outra ocasião a gente trabalha melhor todas essas titularidades de Jesus, mas eu queria que a gente focasse no versículo 46, que até é o título da chamada para a nossa mensagem de hoje, que é nada de bom. Antes disso, se você olhar o verso 38, o 41, o 43, o 45, existem alguns verbos aí que são bem interessantes, que é procurar e encontrar. E André e Felipe, então, aqui respondem a pergunta do verso 38. Dá uma espiadinha lá no 38. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, perguntou: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Jesus pergunta: o que vocês procuram? E agora a gente vê Natanael e Filipe encontrando o que eles procuram, que é Jesus, que é o Messias. E o verso 46 mostra Natanael dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta de Natanael aí, ela se dá porque Nazaré estava na região da Galileia. Se você pegar aqueles mapinhas que sempre tem lá no final da Bíblia, é um lugar bem distante de Jerusalém e muito próximo dos chamados gentios, daqueles que não eram judeus. Não se esperava que o Messias, que o Cristo, viesse de um lugar simples, de um lugar tão distante. Então, não é porque Nazaré era a pior cidade da época. Não é nada disso. Não tem nada de especial que assim, você possa pensar, né? Você pensa na pior cidade do mundo aí, e de repente você possa pensar, né? Vamos imagina, Cristo vindo de São Carlos. A gente poderia pensar que ele sairia de uma grande capital, né? De um lugar populoso, né? Olhando para a nossa realidade, seria algo impensável, né? Nascer no interior. Aí você imagina no interior, lá da Bahia, do sertãozão, aquela cidadezinha de 2, 3 mil habitantes. Essa é a ideia. Por quê? Porque esse encontro de Jesus com Natanael, ele é marcado por um diálogo que foi iniciado pelo próprio Jesus. E assim como a sabedoria do Antigo Testamento, Jesus se antecipa através do elogio.
verdadeiro israelita, em quem não há falsidade e que não há dolo, em contrastes com os sacerdotes, com os levitas, que Jesus tanto depois vai enfrentar, porque aqui a gente está bem no começo do ministério de Jesus. E é interessante porque tem alguns pontos nisso aqui, que vão mostrar para a gente coisas importantes para a nossa meditação. Por que Jesus faz um elogio? Que Jesus é legal? Não é isso. Jesus, ele tinha um conhecimento sobrenatural. Nós nos lemos no Salmo que Jesus conhece, que a gente vai falar antes de sair da nossa boca. Jesus é Deus, e ele, como Messias, ele sabe todas as coisas. Ele conhece. A expressão aqui embaixo da figueira não é só uma expressão literal. Provavelmente Natanael estava lá debaixo da árvore, mas não é só isso. O que ele quer dizer com figueira também faz uma menção ao livro de Oséias, que diz que a palavra de Deus é uma figueira. Ou seja, Natanael é aquele que conhece a palavra de Deus, que está debaixo da palavra de Deus, da lei e dos profetas. Lembrando que na época de Jesus, essa era a Bíblia que o povo lia, essa era a Bíblia que Jesus lia, a lei e os profetas. Então, esse elogio aqui de Jesus não é por acaso, mas é porque ele conhece quem Natanael é e sabe que Natanael realmente é alguém em quem não há dolo, em quem não há falsidade, é alguém que está debaixo da lei e debaixo dos profetas na sua vivência diária. E aí a gente vê a confissão de Natanael, porque o conhecimento religioso preparou Natanael, é verdade, para esse encontro com o Messias. E justamente por esse conhecimento é que ele reconhece que Jesus é o Messias que diz ser. Ou seja, é pelo conhecimento da lei dos profetas que ele sabe quem é Jesus. E por isso que é muito importante conhecer a lei dos profetas, para saber realmente quem é e quem não é filho de Deus. Aquele que diz que é e não é. E você só sabe isso através do conhecimento. E por isso que Natanael confessa que Jesus é o Messias. Porque de acordo com tudo que ele conhecia da lei dos profetas, ele pode dizer que Jesus é o Messias. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, uma correção aí de Jesus. Porque Jesus confronta o reconhecimento de Natanael. Só porque eu disse que você estava lá, você acredita? Pensa bem se você é confrontado por algo que você acabou de falar e dá certeza. Jesus confronta ele. E essa expressão aí, solene de Jesus, em verdade vos digo, mostra que realmente, apesar desse confrontamento, Natanael estava certo. E tanto ele quanto Filipe também são capazes de ver o agir de Deus, e Jesus reconhece isso. Como é que a gente faz um duplo amém no final do culto? É mais ou menos isso que Jesus faz, né? Em verdade vos digo. Então, ele confirma isso. E tem uma coisa também aí que, nisso tudo aí, que às vezes a gente esquece. Quando ele diz, nada de bom pode vir de Nazaré. Por que isso? E por que isso é tão importante para nós? E às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente vê aqui, nesse início do Evangelho de João, Natanael, porque Natanael está com dúvida. Se você prestar atenção no texto, ele começa com dúvida. Mas no final do Evangelho, a gente também tem outra pessoa também com dúvida, que é Tomé. João, ele trabalha muito bem isso, né? De uma forma muito interessante. Ele vem mostrar que a fé no Cristo, ela começa com a dúvida também. Porque ele diz aqui, né? Ele vai falar aqui no verso 46, né? Quando ele pergunta, pode vir alguma coisa boa? Quer dizer, tem certeza? Isso não é uma dúvida. Ele não acredita logo de cara. Por que ele não acredita logo de cara? Porque isso é maravilhoso. Porque aqui é um Jesus humano.
endereço, ele tem um lugar de onde ele saiu, ele tem uma família de onde ele saiu. Nazaré da Galileia, filho de José. A promessa se torna história, se torna fato. E isso é importante para a nossa fé. Jesus, sendo Deus, sendo Cristo ungido, também é humano. Como eu, como você. Então, por isso, o choque de Natanael. Como assim? Só que na hora que ele encontra com Jesus, esse encontro é o ver, é o conferir, que torna isso realmente real. Não é mais o que disseram, o que ele estudou, o que ele viu na palavra. É o que ele participa quando ele encontra com Jesus. É o que ele sente, é o que confirma. Nada de bom viria. Mas de repente ele vê que no meio disso tudo algo bom aconteceu. Esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho do Homem. E essa ideia do Filho do Homem é a ideia da divindade de Deus. E essa ideia aqui de anjo subir, de anjo descer, é uma recordação, porque ele é israelita. E se você olhar em Gênesis, tem uma parte lá que eu até marquei aqui, mas eu acabei... Gênesis 28, em que José fala do sonho de uma escada. José não, Jacó, desculpa, é o pai, não o filho. Jacó sonha com uma escada de anjos seres celestiais, anjos subindo e descendo. E essa referência que o evangelista João traz aqui, da Filho do Homem, ou seja, é aquele que no final dos tempos vai ser glorificado, mas que agora é um ser humano. E essa indicação de procedência terrena escandaliza, porque ela não faz jus ao que se esperava do Messias. Esperava-se um rei que chegaria arrebentando tudo, acabando com o Império Romano, tomando o poder, mas ninguém nunca pensou de onde viria, como viria. Existiam algumas profecias, mas elas eram vagas. Mas agora esse Deus entra na história, se faz ser humano. E o que é maravilhoso, o convite de Filipe para Natanael: vem e vê. Vem e vê. E Natanael não contra-argumenta, vai lá ver, né? E ele vê, e ele é confrontado por esse Messias, por esse Deus. E bem antes que Natanael tivesse visto Jesus, Jesus o tinha visto. E não é só um encontro de um homem qualquer de Nazaré, mas é alguém que analisa, que observa, que esquadrinha, que sabe tudo, que antes de pronunciar uma só palavra, ele nos conhece, como nós somos conhecidos por Deus. E ser conhecido e conhecer andam juntos. Porque o que deixa aqui depois pra gente é: coisas maiores ainda verás, não é? O que sucedeu é que algo aqui cria uma comunhão com Deus, com Jesus. Da confissão de Natanael, uma confissão até exuberante, para quem nunca tinha visto Jesus, de repente identifica ele como o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Rei de Israel, né? Tudo de uma vez. Aí o fato é que Jesus diz para ele: coisas maiores ainda verás. O Filho do Homem na terra se encontra com o céu aberto. E essa constante comunhão de Jesus com o Pai, essa constante estar junto, que o evangelista trabalha, essa ideia da escada, né, entre Deus e nós, os seres angelicais, agora é substituída por Jesus. Jesus é aquele que faz o lugar dessa escada agora. Ele é o Filho do Homem, e Ele é aquele que nos liga com Deus novamente, com Deus Pai.
Mas o que seria ver e ver mais coisas? Aí é só você continuar a ler os evangelhos. É isso que João convida. Vem e verás. Provavelmente Natanael, Filipe continuaram com Jesus. Filipe é um dos apóstolos, inclusive estava lá tomando a ceia antes de Jesus ir para a cruz. Então, eles continuaram seguindo com Jesus. Eles viram e viram. Porque João deixa claro, o evangelista João, que ele escreveu só o que ele achou necessário. Que se fosse escrever, escreveria muito mais livros, muito mais coisas do que Jesus fez. Livros e livros seriam escritos, ele diz. E quando a gente olha para hoje, olhando para as nossas vidas, para a nossa realidade, para essa pandemia, mais do que nunca, nós também dizemos que nada de bom surge das nossas realidades. Infelizmente, nada de bom. Quando a gente olha, a gente vê que o mundo digital tornou-se uma realidade, ele aproxima algumas pessoas, mas também distancia outras. Se a gente olhar para a história moderna, a gente vai ver que ela está repleta de desilusão. Antes da Segunda Guerra Mundial, existiam aqueles que defendiam que o capitalismo era a solução, outros o socialismo. Estou dizendo antes da Segunda Guerra Mundial. Mas se você olhar as redes sociais, tem gente ainda hoje defendendo tanto uma coisa quanto outra. E tantas outras ideias. Muita gente achando que ideias, ideologias vão fazer da gente pessoas melhores. Ainda hoje. Mas se a gente olhar direito, a gente vai ver que a gente não tem nada de bom. Não tem nada de bom. A gente começa até a olhar de uma forma pessimista as coisas. Porque a gente começa a ficar chateado. Porque dia após dia, você liga a TV, você tem vontade de chorar. Eu compartilhei com os irmãos aquela notícia lá de Manaus. Olha, fazia tempo. Quando eu tive a Esther, eu chorava até vendo o comercial de margarina, mas fazia tempo já que eu estava me acostumando a não chorar. Mas eu chorei assistindo aquilo. Não só por quem estava lá com Covid, mas por aqueles que indiretamente estão sofrendo com essa situação toda, que são bebês recém-nascidos, e existe exigiria uma logística absurda para ser transferido. Então, dói. Quando a gente liga a TV não tem nada de bom. Quando a gente entra na internet não tem nada de bom. Aí a gente tenta ficar vendo uns videozinhos para animar, ver os bebezinhos sorrindo. Mas quando a gente olha para tudo isso, não tem nada de bom. E sabe por que não tem nada de bom? Por causa do pecado. Porque o pecado que está no coração do ser humano só é expresso de uma forma diferente. Em cada um dos sistemas, seja socialismo, capitalismo, seja nas notícias que a gente vê. A corrupção que existe em nós por causa do pecado original, por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo, tudo isso faz com que tudo seja fragmentado, que tudo seja miserável, que nada de bom possa sair realmente daquilo que a gente põe a mão. Por melhor que nós sejamos. Nós temos um governo cristão, mas nós esquecemos que nós somos ser humano e nós somos corruptos, nós somos corrompidos. Cada vez menos a gente vê pessoas se importando com pessoas, a gente vê números nas estatísticas e a gente esquece que por trás de números existem vidas, famílias, pessoas que perderam seus familiares. Infelizmente a gente vê muito negacionismo, e foi por causa desse negacionismo que Manaus chegou onde chegou. Que vidas, que famílias estão lá desesperadas atrás de oxigênio por causa de uma política necrófita que não pensa na vida e não vai pensar, porque não é esse o foco. Nós precisamos lembrar que a nossa esperança não está na política, não está em políticos, não
está em pessoas. Nossa esperança está em Cristo. Nada de bom poderia sair de Nazaré, mas saiu. Nada de bom pode sair de mim, de você por conta própria, mas por causa de Cristo pode. Porque Ele é bom. Somente Ele. E é isso que a gente precisa ter em vista. Que se a gente olhar aqui Natanael, mesmo em meio às nossas dúvidas, porque nós temos dúvidas ainda. Aquelas dúvidas também iniciais do começo da fé têm lições preciosas para nós. Primeiro, João indica Jesus a André, que seguiu, que encontrou seu irmão, Pedro, que encontrou Felipe, que encontrou Natanael, que levou ele ao Messias. Muitas vezes, a condução e o reconhecimento a Cristo e a compreensão do seu papel depende da gente. Depende de cada um de nós. E às vezes nós esquecemos isso, a gente acha que as pessoas vão chegar a Cristo pela internet, pelo panfleto. Não, as pessoas chegam a Cristo através das nossas vidas, através de quem nós somos para elas, do que nós fazemos para elas. As pessoas veem Cristo em você, porque com certeza Natanael viu alguma coisa diferente aqui em Filipe. Não, vem ver. Eles não iam chamar Natanael para ver o Messias que não fosse o Messias, conhecendo quem Natanael era. Então, segundo, o conhecimento deve preparar a gente com uma compreensão mais profunda. Natanael conhecia a palavra. Então, quando ele se encontra com Jesus, ele entende que Jesus é a consumação da palavra. Natanael reconhecia. Ele fica em dúvida. Ele expressa essa dúvida, mas ele não deixa de estar aberto ao convite de Filipe. E a resposta à sua dúvida é: vem ver. Essa abertura, nova experiência, é que leva também Natanael à compreensão e à certeza de quem é Jesus. Isso vale para a gente também, né? Nós que somos tão conhecedores de tantas coisas, às vezes a gente se fecha atrás de uma ideia. Porque aquela outra ideia está meio assim para o lado que eu não penso muito, está muito à esquerda ou está muito à direita, eu não quero nem saber. Às vezes a gente precisa estar aberto a ouvir e pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, colocar ela em xeque. Porque o que deve validar ou não uma ideia não é a política, não é a ideologia, é a palavra. É a palavra de Deus. E por fim, Jesus é mais do que aquilo que sabemos dele. É a vivência diária, é o discipulado, é o andar junto com Jesus que é realmente capaz de integrar conhecimento e fé, que é o que acontece com Natanael, que é o que acontece com Felipe. É o andar junto. Então, a gente vê que esse papel messiânico de Jesus é confirmado no dia a dia, no andar junto, faz parte. Então, a gente hoje tem tradição, a gente tem afirmações de fé dogmáticas. Na época, quem está aqui participando do que a gente leu, não tinha o que a gente tem hoje. Não tem essa leitura. Olha que lindo o Evangelho de João, né? Todo uma cristologia alta, a gente tem a teologia para nos ajudar. Eles não tinham. Eles tinham a lei e os profetas. E aí o fato é que o que eles tinham era suficiente. E quando eles se encontram com Jesus, é a vivência de fé. É a vivência de fé, junto com o que eles já conheciam, que testifica quem é Jesus. É pelo que eles vivenciam. Então, se a gente olhar para dentro da gente, não tem nada de bom. Mas que a gente possa ter um desejo, que é o que a gente vai cantar depois da ceia, né? De permitir que Jesus transforme o que não tem de bom dentro de nós, o nosso egoísmo, a nossa pecaminosidade, que Ele também nos confronte. E que desde confrontamento a gente possa
fazer como Natanael, expressar que Ele é o Messias, Ele é o Senhor das nossas vidas. Natanael fez a experiência. Jesus me conhece e exige compromisso total. Ele é o Senhor e Ele tem esse direito. Nele toda a nossa procura aflita, porque a gente procura, tem fim. O nosso coração inquieto encontra onde repousar, afirma Agostinho. É em Cristo. É em Cristo que a gente encontra descanso. É em Cristo que, diante de notícias tão duras, tão difíceis, porque essa semana foi de notícias difíceis, né? A gente aqui em São Carlos ainda continua na fase amarela. A gente tem visto que tem controlado a quantidade de leitos de UTI, mas infelizmente a gente teve no nosso meio irmãos que perderam parentes. Gente que está com ainda familiares em quarentena, orando a Deus para que continue os diagnóstico não, os sintomas controlados, para que não piore. A semana foi difícil, nada de bom a gente pôde ver, mas em Cristo a nossa esperança é que um dia a gente vai ter descanso de tudo isso. Que a gente, nele, a gente tem força. Porque Ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim da história. E você não pode esquecer de uma coisa. Você sabe o fim da história também. Cristo vence. Inclusive a morte. E Ele diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Toda dor é por enquanto. Enquanto a gente não tem essa consumação dos tempos, a gente tem Ele conosco, dia após dia. Isso é maravilhoso. E é esse Deus, de toda a glória, de toda a ação, que nos convida a participar da mesa. É esse Deus que o evangelista João vai relatando e vai mostrando os sinais e vai afirmando que Ele é o Messias, que Ele é Deus conosco, que Ele é Emanuel, que Ele é Deus presente, que Ele é Rei, que um dia vai governar soberanamente sobre todas as coisas, que enquanto Ele não vem, Ele governa sobre a sua igreja, e que todo aquele que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, participa com Ele do seu reinado. Quando a gente fala em reino de Deus, Ele é o Rei. E é Ele que nos convida a participar da mesa, que nos convida a andar em comunidade. Eu gostaria de convidar você a orar. Senhor, toda a glória, toda a ação de graças nós rendemos a Ti, Deus Todo-Poderoso, pois Tu, em Tua eterna misericórdia, enviaste Teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para sofrer a morte sobre a cruz, para a nossa redenção, oferecendo de uma vez por todas sacrifício perfeito e suficiente para o perdão de pecados e de toda a humanidade. Graça nós Te damos, Pai, mais uma vez, pois estando às vésperas de ser entregue para a nossa salvação, o Senhor instituiu o sacramento do pão e do vinho, para que celebremos a comunhão do Teu corpo e do Teu sangue, em memória do Teu sacrifício, o qual agora nós achegamos à Tua mesa para celebrar. Obrigada, Pai, obrigada, que nós possamos ver, que nós possamos crer, e coisas maiores nós veremos. Nós Te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Eu convido você